Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vocês que nos acompanham, seguem a página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que estão inscritos no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 2 de abril de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo 60, intitulado Que fazeis de especial? É uma pergunta que Emmanuel nos faz, transcrevendo uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 47. É o final do versículo 47, em que Jesus pergunta: que fazeis de especial? Então diz Emmanuel: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós, queremos pedir na noite de hoje a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor. E hoje, em especial, dia 2 de abril de 2022, dia em que comemoramos o aniversário
de nascimento de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que ele também possa nos ajudar e receber, desde já, a nossa pobre homenagem e a nossa gratidão por tudo que fez por todos nós. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, 2 de abril de 2022, 2 de abril de 1910, Chico Xavier reencarnava no nosso planeta Terra, no nosso Brasil, para uma missão que extrapola, que sai da normalidade, como foi um termo aqui que Emmanuel utilizou, né? Porque ele não tinha apenas, e se é que nós podemos dizer que ele tinha essa missão, embora todos nós tenhamos, mas de se aperfeiçoar, de evoluir, de crescer espiritualmente. Dizemos que temos dúvida se podemos dizer isso, porque um espírito como ele, com o desempenho que ele teve na sua encarnação, nós temos dúvida se ele ainda está em nível de necessidade de se aperfeiçoar. Mas, como nós estamos num planeta de provas e expiações, e mesmo esses missionários, que já estão muito acima de nós, sempre tem, nem que seja uma restiazinha de luz para acrescentar na sua portentosa luminosidade, até porque a perfeição é algo relativo, não vamos negar que ele tivesse, né, também essa missão. Mas a missão principal de Chico Xavier nessa última encarnação foi a de trazer, ele sim, trazer luz, trazer consolação, trazer esclarecimento com base na doutrina espírita, para todos nós, não somente espíritas, para todos nós, seres humanos, cristãos, não cristãos, judeus, muçulmanos, enfim, pessoas que, se nós formos contabilizar, não seríamos capazes de numerar e nomear a quantidade de pessoas que foram beneficiadas e ainda são por Chico Xavier, porque ele não somente foi esse médium, que talvez tenha sido o maior médium psicógrafo da história da humanidade, até agora. Tinha, como nós sabemos, a missão de psicografar 30 livros, mas ultrapassou a marca dos 450 livros. Então, é um espírito que não somente cumpriu com a sua missão. Ele não apenas cumpriu, ele não apenas alcançou a meta, ele não saiu apenas exitoso dessa encarnação. Ele foi muito além, meus irmãos. Porque 450 são não sei quantas vezes o número de 30. Então, ele que nasceu numa condição pobre, de pouca instrução, filho, né, de pai e mãe analfabetos, num lugar que a gente pode chamar, né, de roça, né, uma cidadezinha do interior de Minas, com poucos recursos, e que nada disso foi empecilho. Porque nós, agora botando o pé no chão e vindo para a nossa realidade, para a nossa pequenez espiritual, para a nossa inferioridade, tudo para nós é motivo para nós não fazermos o que temos que fazer. Então, até o próprio Emmanuel tem uma mensagem, se não me falha a memória,
os discípulos e o mais, né, conjunção adversativa, mas, porém, contudo, né, porque nós sempre usamos essa conjunção no nosso dia a dia. Fulano, você fez isso? Não fiz, mas... Fulano, não sei o quê, mas... Então a gente usa o mais como justificativa da nossa ineficiência, da nossa desídia, da nossa preguiça. E até mesmo os discípulos de Jesus, em algumas ocasiões, usaram. Porém, agora sim, mas nós não podemos usar conjunções adversativas para justificar o descumprimento das nossas obrigações, das nossas tarefas, do nosso dever. E foi exatamente isso que Chico Xavier fez. Ele poderia, se ele quisesse, usar conjunções adversativas, não é? Ah, Chico, você vai ter que psicografar 30 livros. 30 livros? Ele poderia responder, mas... Então, eu tenho pouca instrução, eu tenho dificuldades, eu sou pobre, eu isso, eu aquilo, eu tenho que trabalhar, né? Sabemos que ele ficou órfão de mãe com 5 anos de idade, meus irmãos. Imaginemos nós, com apenas 5 anos de idade, perdendo, né? Nos separando momentaneamente de nossas mães. Foi, juntamente com seus irmãos, entregue a diversas pessoas, a diversas famílias, para que fossem, cada um, cuidado, né? Cada um fosse cuidado por uma determinada pessoa, uma determinada família, e ele foi entregue à sua madrinha, que apesar de ser madrinha, não era nem um pouco carinhosa, amorosa, dócil, paciente com Chico Xavier. Pelo contrário, sabemos que Chico Xavier, pequeno, logo após perder a sua mãe, apesar dessa dor, desse sofrimento, ainda passou por sofrimentos que não foram somente humilhações, sofrimentos morais, sofrimentos físicos. Essa madrinha agredia, batia em Chico, pequeno, com 5 anos de idade, com vara de marmelo, furava a barriga, o abdômen de Chico com garfos, humilhava ele, porque havia essa mulher, essa senhora, tinha um filho que era um pouco mais velho, um pouco mais de idade do que Chico Xavier, mas era uma criança ainda, então brincava, tinha as suas travessuras lá, suas levadiças, e vez por outra se machucava, como todos nós, quando éramos crianças. E ela mandava, obrigava Chico a lamber as feridas desse menino, não somente, né, para que as crendices, né, se cumprissem, porque se alguém lambesse a ferida sararia, né, fecharia, cicatrizaria mais rápido, mas ela tinha um certo prazer em humilhar Chico. Enfim, e ele, criança, já começou a ter sinais da sua mediunidade justamente por causa disso. Sua mãe, embora recém-desencarnada, Maria João de Deus, que nessa encarnação em que foi mãe de Chico, na pessoa, na identidade de Maria João de Deus, foi analfabeta, era uma lavadeira, ela, nós sabemos, por causa da mediunidade do próprio Chico, que chegou a psicografar um livro de autoria dela, Cartas de uma Morta. Livro este muito interessante e que demonstra ali a grandeza espiritual, a sabedoria, o conhecimento, a intelectualidade de Maria João de Deus, que fala inclusive de
planetas, orbes do cosmos. Então, algo que às vezes escapa à nossa inteligência comum, era algo e é algo que já faz parte da experiência, da vida cotidiana de Maria João de Deus. Embora nessa última encarnação ela tenha vindo numa condição de pobreza extrema, de não acesso à educação, à cultura, e que também não usou nada disso para se justificar. Pelo contrário, mesmo após a sua desencarnação, aparecia, como nós temos relatos, e está inclusive no filme Chico Xavier, né, com a participação do jornalista Marcel Souto Maior, que inclusive escreveu livros biográficos sobre Chico Xavier. Maria João de Deus aparecia para Chico, ainda pequeno, e o consolava, o exortava a não se deixar abater mais do que o normal, para que ele não tivesse prejuízo nas suas tarefas, na sua missão. Então, embora, como diz aqui, e nós até trouxemos, o Livro dos Médiuns, item 159, embora nós saibamos, como diz Kardec, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse fato, médium, e então por isso nós podemos dizer, como Kardec mesmo diz, essa faculdade é inerente ao homem ser humano, né? Ao homem, à mulher, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Quer dizer, todos nós temos um pouquinho, no mínimo, de mediunidade. Porém, Kardec mesmo diz, pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Então, nós não vamos aqui adentrar a questão da mediunidade em si, porque a pregação, o estudo, a reflexão de hoje não é sobre mediunidade, é sobre Chico Xavier. Mas não há como falar de Chico sem falar de mediunidade. Todos nós somos médiuns? Sim, em maior ou menor grau. É isso que Kardec falou no item 159 de O Livro dos Médiuns. Porém, Chico Xavier foi um médium, como diz o professor Humberto Vasconcelos, que não teve apenas uma mediunidade, ele não teve apenas mediunismo, ele teve um mediunato, uma missão na mediunidade. E nós, muitas vezes, médiuns, queremos ter mediunato também. Mas será que nós podemos? Jesus respondeu à mãe dos filhos de Zebedeu e a eles próprios, João e Tiago, quando ela pediu que ele, Jesus, guardasse, reservasse um lugar, um à sua direita e um à sua esquerda, quando Jesus estivesse no paraíso, né, no reino dos céus. E Jesus perguntou, estais preparados para beber do cálice que eu beberei? Né? Primeiro ele advertiu a mãe de João e Tiago, não sabeis o que pedis. Então a gente fica querendo algumas coisas. Ah, que vontade que eu tenho de ser igual a Chico Xavier. Eu queria ser médium, né? Eu queria psicografar muitos livros. Eu queria escrever cartas de espíritos desencarnados. Será que a gente está sabendo o que a gente está querendo? E Jesus perguntou aos meninos, né? Aos rapazes, aos discípulos, filhos de Zebedeu, João e Tiago, vós estáis preparados para beber do cálice que eu beberei?
E eles inocentemente responderam: sim, estamos. Não, nós não estamos. Então, como tem um ditado popular, um provérbio popular, querer não é poder. Eu quero ser, um médium maravilhoso. Quem não quer? Mas será que a gente está preparado para isso? Será que a gente sabe o que a gente está querendo, o que a gente está pedindo? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de o que desejar, porque se nós, nesse nível espiritual em que nós estamos, não temos noção, não temos um conhecimento aprofundado do que é ser um médium como Chico Xavier foi, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente pede. Porque a gente pode sim almejar, evoluir, crescer, e é essa a missão comum a todos nós. Muitas vezes nós dizemos, numa falsa humildade: eu não sou missionário, quem sou eu? Quando alguém às vezes convida para um serviço, para um trabalho, quem sou eu? Quem sou eu? Numa falsa modéstia, numa falsa humildade. Mas na verdade queríamos participar, muitas vezes até ousadamente nos oferecemos até, eu quero pregar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não que eu aqui esteja preparado, meus irmãos. Alto lá, Nós apenas trazemos o que está nos livros. Mas seria, meu pai mesmo uma vez numa aula do professor Clóvis, na Escola Jesus Cristo, iniciando na doutrina, Robinson, meu pai, perguntou ao professor Clóvis assim, o professor Clóvis discorrendo lá sobre a questão da sintonia, de nós estarmos ou não estarmos sintonizados com os bons espíritos, com os missionários, com Jesus, e com o próprio Deus em comunhão, que foi o que Jesus manteve durante a sua vinda ao planeta, em corpo de carne, e muitos desses missionários mantiveram, mantêm e manterão, porque eles sim estão em condições. Agora, nós outros, fracos, vacilantes, preguiçosos espiritualmente, nós temos essa sintonia, essa força de superar todos os reveses, todas as adversidades e mantermos-nos em sintonia com esses espíritos. Então, o professor Clóvis discorrendo sobre isso na aula, e o meu pai, que estava começando ainda na doutrina, perguntou: mas, professor Clóvis, não está escrito que se Deus é comigo, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí o professor Cláudio respondeu: mas quem pode dizer que está nessa condição de Deus estar comigo, Deus ser por mim, Deus ser por nós, e nada de ruim nos acontecer? Nós estamos nesse nível de sintonia, de comunhão? Quero crer que não. Porém, esses grandes missionários, eles sim estão em comunhão direta com os bons espíritos, com Jesus, com o próprio Pai Celestial. Então, embora todos nós sejamos médiuns, em maior ou menor grau, daí a querer ser um médium como Chico Xavier, e aí a gente tem que ter muito cuidado também, meus irmãos, com pessoas que talvez se apresentem não de forma explícita como substitutos, mas de forma implícita, querendo, de certa forma, ocupar o lugar que ficou vago quando Chico Xavier desencarnou, e, enfim, a gente tem que ter cuidado com isso, porque não que seja ruim ser crente, acreditar, dar voto de confiança, mas o próprio Allan Kardec disse que é melhor nós rejeitarmos 9 verdades a aceitarmos uma mentira. Então, Chico Xavier, que é um missionário, nós sabemos,
ele teve o cuidado, meus irmãos, a humildade de pedir, quando psicografou diversas mensagens de espíritos desencarnados, ele pedia à família para que a família verificasse a autenticidade. Qual médium que psicografa uma mensagem que faz esse tipo de pedido? Não precisa ser mensagem de espírito para a sua família, que aqui ficou, não. Qualquer mensagem. Nós, às vezes, numa reunião mediúnica, se alguém cogitar de que não seja autêntica aquela mensagem ou aquele nome que assinou a mensagem, nós ficamos melindrados. Poxa vida, fulano tá desconfiando da minha mediunidade. Então, quer dizer, se nós estamos sujeitos a isso, nós não estamos em condições de almejar uma mediunidade parecida como a de Chico Xavier. Então, Chico foi esse grande, gigante, missionário, tanto que em 2012 houve um concurso, digamos assim, promovido pelo SBT, a rede de televisão do Silvio Santos, que colocou várias personalidades, algumas já falecidas, como o próprio Chico Xavier, que faleceu em 2002, né, havia 10 anos que ele tinha falecido, e outros até vivos ainda, naquela ocasião e hoje, para receber o título de o maior brasileiro de todos os tempos. E só para citar alguns que concorreram com Chico Xavier, podemos dizer, por exemplo, né, alguns que eu acho que realmente, né, mereceriam, assim como Chico mereceu. Mas Dom Pedro II, Princesa Isabel, Santos Dumont, Irmã Dulce, agora canonizada, né, Santa Dulce, e outros. Né, eu não saberia nomear todos aqui, mas esses como indiscutivelmente merecedores de um prêmio como esse. E embora nós saibamos que o Brasil não tem uma religião oficial, é um país laico, admite todas as religiões, e que os católicos e os protestantes, né, evangélicos protestantes, sejam o contingente maior entre os cristãos, não é o segmento de espíritas, que é o maior dentro da cristandade brasileira, o segmento de católicos e de protestantes e evangélicos. Chico Xavier, sendo um expoente do espiritismo, ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Então, e com uma votação expressiva, mais de 70% de votos. Então, quer dizer, por quê? Por que ele foi eleito o maior brasileiro? Concorreu, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz uma vez. Então, não é qualquer pessoa como nós outros. Né? Não é apenas um médium, apenas um psicógrafo, apenas um cristão, apenas um espírita. Ele é um missionário. E nós, espíritas, tivemos a bênção, o privilégio de receber através, né, por meio da psicografia dele, essa obra maravilhosa que está à nossa disposição. Mais de 450 livros, meus irmãos. E, em particular, essa obra maravilhosa de Emmanuel, que vem explicar, esclarecer versículos do Novo Testamento. Todos os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Epístolas de Paulo, de Pedro, de João e Apocalipse.
de Judas e Apocalipse. Então, Emmanuel, dentro do meio espírita, ele é chamado de o quinto evangelista. Tamanha quantidade de mensagens em que ele esclarece, explica, fala sobre. Então, às vezes, um versículo, ele tem 2, 3 mensagens falando sobre o mesmo versículo, em aspectos diferentes. Então, isso para nós é uma maravilha, porque se nós temos dificuldades de entender, de interpretar as palavras de Jesus, dada a nossa pequenez, a nossa inferioridade espiritual, nós temos um Emmanuel, meus irmãos, que também é um espírito que desde os idos lá de Jesus, simplesmente se converteu totalmente. Não foi essa conversão parcial que muitas vezes nós achamos que nós somos convertidos. Ah, hoje eu sou uma pessoa convertida. Será que eu sou uma pessoa convertida? Porque Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos. Então, será que a gente está realmente andando na contramão da direção em que nós andávamos antes? Será que nós estamos fazendo as melhores escolhas? Então, eu já citei aqui várias vezes, e vou citar de novo, o livro Em Seus Passos, Que Faria Jesus? Quem quiser saber o que é conversão, leia esse livro. Então, a pessoa muda totalmente. Você passa a ser, né, acusado de louco. O que Paulo, né, o doutor da lei, Saulo de Tarso, passou. Né? Ele se converteu. Maria de Magdala se converteu. Pedro se converteu. E tantos outros. Agora, nós muitas vezes achamos que nós estamos convertidos, mas em verdade não estamos. Então, Emmanuel, que se converteu na mesma encarnação ainda, em que ele foi o senador Públio Lentulus, e que, embora tenha buscado Jesus pessoalmente pedindo por sua filha, que foi Chico Xavier, lá como Flávia, filha de Públio Lentulus, na mesma encarnação, esse mesmo senador romano, orgulhoso, que não acreditou no poder de Jesus, no final dessa vida, dessa encarnação, ele chegou à conclusão de que realmente Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, foi aquele que curou sua filha e que tem condições de mudar a nossa trajetória, se nós quisermos aproveitar e aceitar o seu convite. Então, Emmanuel é esse que lá naquela época já se converteu e veio, ao longo das outras encarnações, ascendendo, crescendo, evoluindo cada vez mais. Tanto que teve humildade de nos contar essa história. Que geralmente nós, quando nós temos derrotas nas nossas vidas, nas nossas experiências, a gente quer esconder de todas as formas, né? Jogar para debaixo do tapete ali, fingir que não aconteceu nada. Ninguém quer se expor. Que é o que João Batista convidava os seus discípulos, né, a fazerem. Expor publicamente os seus pecados, as suas culpas. Então, esses missionários, são diferentes de nós outros. Não porque nós não possamos fazer o mesmo, mas porque eles já fizeram e nós ainda estamos aqui. Talvez tenhamos também convivido lá na época de Jesus, talvez tenhamos conhecido esses missionários, esses convertidos, e estamos aqui nas nossas vidinhas, na nossa preguicinha, no nosso pecadinho predileto.
Aí vem de novo a conjunção adversativa. Mas é só isso assim, assim. É esse mais que está impedindo que a gente dê o voo, como disse Santos Dumont, né? Não voos rasantes, mas o voo legítimo da alma, né? Então, todos nós somos médios, não tem dúvidas em relação a isso. Agora, o que nós estamos fazendo da nossa mediunidade? O que nós estamos fazendo dessa ferramenta maravilhosa que Deus coloca à nossa disposição? Né? Falamos recentemente de José, pai terreno de Jesus, que tinha mediunidade onírica. E muitos de nós temos, muitos mesmo. Muitos de nós temos sonhos, desdobramentos, e a gente acorda e fala, foi só um sonho, isso é coisa da minha cabeça, foi só um sonho. Será que foi só um sonho? Ou se foi o sonho que nós precisávamos ter, o aviso, o alerta? Então, na obra de André Luiz, psicografada também por Francisco Cândido Xavier, esse aniversariante de hoje, nós temos relatos inúmeros de espíritos que estavam encarnados e na hora do sono, durante o sono, tiveram desdobramentos e a sua mãe, a sua vozinha, ou um espírito que nós não reconhecemos, porque com o véu do esquecimento que acontece durante a encarnação, muitas vezes alguns espíritos que são nossos conhecidos passam a ser temporariamente não reconhecidos, não é desconhecidos, não reconhecidos. Mas eles nos avisam, nos alertam, aparecem para nós, nos intuem, e a gente fica achando que é coisa da nossa cabeça. Então José, que era um espírito missionário grandioso, que foi escolhido para ser o pai de Jesus aqui na Terra, ele não achou que foi só um sonho. Ele entendeu, estava em sintonia, estava em condições de receber aquele aviso e aceitar, acreditar. Então, vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala na questão 624 sobre o médium. Rafael, mas aí vamos ler aqui, questão 624 do Livro dos Espíritos. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Ué, Rafael, mas aqui está escrito profeta e não médium. O profeta é o médium. Profeta é aquele que revela os desígnios de Deus. É aquele que tem uma missão. E os desígnios de Deus podem chegar até o profeta, até o médium, por diversos espíritos, que são trabalhadores de Jesus, são trabalhadores da seara, são missionários. E até mesmo se nós formos na internet pesquisar sobre esse termo profeta, vai aparecer lá. É aquele que estabelece uma comunicação entre o invisível e o visível, servindo de intermediário. Intermediário, médium é. Então, o profeta é aquele que traz para nós mensagens. Geralmente, essa palavra está muito associada a premonições, profecias, coisas que ainda hão de acontecer. Mas não somente. Os desígnios de Deus, muitas vezes, são-nos revelados, não somente em relação a coisas que vão acontecer, mas também em relação a coisas que estão acontecendo e que nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus. Então, esses médiuns, que muitas vezes podemos ser nós mesmos, somos e são os profetas. Então, qual que é o caráter, né? Qual que é a personalidade? Qual é o jeito de ser
de um profeta, de um médium, como dizia o próprio Chico Xavier, de um médium evangelizado, de um médium sério, de um médium honesto, de um médium que não quer nada além de ser um instrumento da verdade, de Deus, de Jesus, dos missionários. Qual que é o caráter desse profeta, desse médium? Os espíritos superiores que responderam. O verdadeiro profeta, ou seja, o verdadeiro médium, é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Ué, meus irmãos, é a descrição de Chico Xavier. E ainda complementam aqui os espíritos superiores. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, quer dizer, se nós somos mentirosos, e eu quero crer que a maioria de nós sejamos, ainda que seja uma mentirinha de nada. Não, mas foi só uma mentirinha. O professor Clóvis dizia que não existe meia-verdade. Meia-verdade, mentira é. Então, foi só uma mentirinha. Foi só uma mentirinha? Será que Jesus disse alguma mentirinha no período em que ele esteve entre nós? E é exatamente por isso que nós temos a questão seguinte, 625. Qual é o modelo mais perfeito, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Não é ofereceu não, meus irmãos. Que aí a gente se lesse, né? Ofereceu. Pode ser que venha a oferecer outro, então, no futuro. Não. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, não tem só, é só uma mentirinha. Não tem isso, não. Jesus não teve nada disso. Então, esse é o modelo nosso guia. Então, esses missionários, esses médiuns verdadeiros profetas, verdadeiros médiuns, são homens de bem e inspirados. Olha a questão da sintonia aí. Inspirados por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Chico Xavier, meus irmãos, como nós veremos aqui, ele não se preocupou. 450 livros, meus irmãos, não é algo que qualquer escritor consegue alcançar, não, hein? Nem 30, que dirá 450. E nem 1 centavo das obras psicografadas por Chico Xavier foi usufruído por ele. Todo o dinheiro das obras psicografadas por Chico Xavier, os direitos autorais, foram cedidos à FEB, Federação Espírita Brasileira, diversas casas espíritas, diversas casas de caridade, inclusive Frederico Figner, que foi um grande também do espiritismo, com um poder econômico considerável, inclusive trouxe grandes progressos, grandes avanços para o nosso país. Ele deixou em testamento parte da sua fortuna para Chico Xavier. E Chico Xavier recusou, redirecionou para a FEB essa herança. Então, muitos de nós queremos psicografar, queremos escrever e queremos aproveitar o valor da venda da obra mediúnica psicografada por nós, outros, para cobrir esse ou aquele gasto, para isso ou para aquilo,
para comprar um material melhor para isso, para aquilo. Chico Xavier, meus irmãos, começou a trabalhar com 12 anos de idade. E com diversos problemas de saúde, depois chegou a ser datilógrafo, né, escriturário, na Fazenda Modelo, que era dirigida pelo professor Rômulo Joviano, que foi um grande amigo de Chico e colaborou demais com a missão de Chico Xavier. Mas Chico não se queixava de, eu sou pobre, eu não tenho condições. É aquela fé, meus irmãos, que Jesus nos exortou a ter. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. As aves do céu não semeiam e nem ceifam, mas Deus as alimenta. Os lírios do campo não tecem nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E vós, filhos, né, do nosso Pai Celestial, andais preocupados com o que haveis de comer e de beber, com o que haveis de vestir? Então a gente tem que ter fé de que Deus proverá. Chico se acomodou sabendo que era um missionário. Então eu não vou fazer nada não. Eu não vou trabalhar, eu não vou... Deus proverá. Não é isso. Não é a gente virar vagabundo, ocioso. Agora, ter fé. Dr. Bezerra também tem episódio de fé na vida dele. Nunca deixou de trabalhar. Passou por momentos de dificuldade, mesmo sendo um médico. Por quê? Porque não foi ambicioso. Não pensava só em dinheiro. Não foi um mercenário da saúde, da medicina. Tanto que recebeu o título de médico dos pobres. Mas nunca deixou de receber algo para prover a sobrevivência, o alimento da sua família. Uma vez, inclusive, a sua esposa pediu, quando ele estava saindo, Bezerra, vê se você arruma alguma coisa, porque hoje a nossa despensa está vazia, não tem nada. Tá bom, eu vou ver. Foi trabalhar. Quando voltou tarde da noite, esqueci. Não providenciei nada. E aí a mulher veio recebê-lo. Bezerra, o que é isso, Bezerra? E ele achando que ela estava reclamando que ele tinha esquecido. Que exagero! Exagero? Não precisava mandar uma carroça de mantimentos. Alguma pessoa grata enviou uma carroça de mantimentos para a família de Dr. Bezerra. Então, essa fé que a gente tem que ter, meus irmãos. Então, só para destacar algumas palavras de Chico, para a gente saber, no dia a dia, como que Chico era, o que ele falava. E nós tivemos a oportunidade, o privilégio de conhecer Chico pessoalmente, meus irmãos. Apesar de eu ser relativamente novo ainda, não tanto, mas enfim. Tivemos uma vez em Uberaba. Agora, como disse uma vez, o próprio Chico contando aqueles casos engraçados, que era uma característica dele, não era uma pessoa sisuda, carrancuda, de semblante fechado. Não, era brincalhão, gostava de contar anedotas, fazer as pessoas rirem. Apesar de todas as dificuldades que tinha, todos os problemas de saúde, problema na vista, angina. E Chico disse uma vez que uma pessoa veio falar para ele, Chico, eu conheci Eurípides de Barçanufo. Tomei muito cafezinho com ele, Chico. E aí contam, né, os que ouviram esse relato dele, que Emmanuel disse para ele assim, antes não tivesse tomado cafezinho nenhum. Então, nós que conhecemos pessoalmente Chico, que responsabilidade, né? O que nós estamos fazendo? Isso fez com que nós nos tornássemos melhores ao longo da nossa trajetória, nos esforçássemos, pelo menos agradecêssemos a Deus pelo privilégio de ter conhecido Chico Xavier. Quem estava presente podia sentir
a energia dele e do local onde ele estava, a casa da prece, um lugar simples, com bancos desconfortáveis, digamos assim, né? Bancos toscos, não tinha nada de poltronas acolchoadas, né? E ar-condicionado, e isso e aquilo, não. Era um lugar extremamente simples. Mas nós conseguimos, eu pequeno ainda, não chorei, não gritei, não esperneei, né? Várias crianças presentes, todo mundo envolvido, não tive fome. Aí que a gente vê, né? Como que a energia espiritual alimenta a gente. Isso não é fanatismo, não, isso é real. Imaginemos nós, se nós na presença de um Chico Xavier, né, de um Gandhi, de uma irmã Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Buda, se nós sentimos isso, o que nós não sentimos se não estivemos lá, ou sentiríamos se estivéssemos na presença de Jesus, né? Então, só para a gente ter uma noção de o que é a realidade de Chico Xavier, o dia a dia, está nesse livro maravilhoso aqui, escrito por Carlos Bacelli, O Evangelho de Chico Xavier. E Chico era tão humilde, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas começavam a elogiá-lo. Ah, Chico, você é um amor, você é uma maravilha, você é o máximo. Eu queria morar com você, Chico. E até algumas mulheres, eu queria casar com você, Chico. Aí falava assim, vem morar comigo para você ver o que é bom. Vem morar comigo para você ver. Quer dizer, se diminuindo. Emmanuel mesmo faz isso, nesses textos todos dele, ele se coloca junto conosco, né? Como se ele fosse do mesmo nível espiritual nosso. Então Chico faz isso também. Vejamos. Certa vez, um repórter me perguntou se eu estava disposto a começar tudo outra vez. É claro que recomeçaria. Para mim, a mediunidade na doutrina espírita tem sido uma alegria. O que eu não sei é se os espíritos amigos estariam dispostos a recomeçar comigo. As minhas imperfeições são tantas. Meus irmãos, se Chico Xavier fala uma coisa dessa, o que nós diríamos? Das nossas imperfeições. As minhas imperfeições são tantas, creio que tenho dado a eles, os espíritos benfeitores, mais trabalho, ou seja, eles têm tido mais trabalho comigo do que eu propriamente tenho trabalhado com eles. Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Eu tinha que ir para o Luiz Gonzaga escutar o povo, escutando aquela fila. Acabava me convencendo de que o que eu sofria não era nada. A gente tem a mania de dramatizar em excesso a própria dor. Meus irmãos, Chico Xavier falando, a gente, como se ele também dramatizasse, né? Um dia, vejamos essa, um dia perguntei a Emmanuel o que aconteceria caso a mediunidade me subisse a cabeça. Ele me disse, se você tem, eu não tenho vocação para vedete. Você ficará com outros espíritos, habituados ao palco. Procurarei outro médium, ou tratarei de reencarnar. Sinceramente, não consigo entender os companheiros de mediunidade que anseiam por qualquer tipo de promoção pessoal. Todos eles merecem o maior respeito, mas eu não vejo na condição de médium qualquer predicado que nos diferencie.
Na história do espiritismo, os médiuns sempre foram chamados à maior cota de sacrifício. Allan Kardec foi testado de todas as maneiras. Dinheiro, vaidade, ingratidão dos amigos, calúnias. Se com ele foi assim, conosco não poderia ser diferente, não é? O médium que não se vê constantemente testado deve começar a desconfiar. Médium bom é o que apanha calado e não para de trabalhar. Que lição, meus irmãos, para nós todos que somos médiums, né? Outra, nós podemos ter um dinheiro que está desvalorizado. Olha aí, esse livro, meus irmãos, olha só, hein? Ele foi lançado em 2001. Ele foi lançado em 2001. Nós estamos em 2022 e vejamos o que Chico Xavier está dizendo aqui. Nós podemos ter um dinheiro que está desvalorizado. Nós podemos ter uma indústria que está na retaguarda. Nós podemos ter processos, vamos dizer, de trabalho, de organização, de disciplina, que ainda deixam a desejar. Ele está falando do Brasil. Mas nós temos uma fé cristã que nos aproxima uns dos outros. Nós temos aquele espírito que nos torna incapazes de ficar insensíveis diante da dor do nosso próximo. Essa é uma característica do povo brasileiro, né? Outra frase dele, né? Outro pensamento. Mediunidade é assim, aprimoramento constante, luta sem tréguas contra o personalismo, exercício de humildade, estudo, devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. Essa aí foi no estilo de Emmanuel mesmo, hein? Outra, a evolução também agora sobre o nosso Brasil, hein? A evolução não se processa de um instante para outro. O Brasil é um país jovem. Muito temos ainda que aprender. O essencial é que evitemos as experiências negativas dos outros povos. O nosso povo é extraordinário, mas ainda nos falta amadurecimento. Precisamos seguir com o Evangelho, pois as nações que dele se afastaram estão todas caindo pelo excesso de inteligência. Meus irmãos, o livro tem inúmeros pensamentos, são 350 pensamentos reunidos por Bacelli e retratam o que foi e é Chico Xavier. Então, para terminar a nossa reflexão de hoje, a nossa pregação, eu vou ler um texto que foi escrito por Glenda, minha mãe, quando ela estava à frente, né, de um periódico da doutrina espírita, e no editorial desse periódico, desse jornal, ela escreveu o seguinte sobre Chico. Chico pede paz. Ao ler o epílogo do livro As Vidas de Chico Xavier, de autoria do jornalista Marcel Souto Maior, encontramos a frase Chico pede paz. O jornalista interpretava as palavras de Chico Xavier, gravadas em uma das paredes do seu mausoléu. E essa frase dizia o seguinte, essas palavras diziam o seguinte: a minha vida dediquei à minha mediunidade, à minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte me pertence. Meu corpo deve voltar para a Mãe Terra e não deve ser tocado.
admiradores, seguidores, ouvintes, beneficiários, discípulos, amigos de Chico Xavier, podemos afirmar que essa frase representa a tônica da vida desse apóstolo de Jesus. Chico pede paz. Chico pede paz quando, em sua sincera e profunda humildade, ressalta sua inferioridade ou abençoa aquele que o injuria ou se cala diante dos contendores. Chico pede paz quando solicita confirmação de autenticidade à família do espírito comunicante, através de sua psicografia. Chico pede paz quando se destaca na virtude da obediência, tornando-se o servo do Senhor, como Maria diante do anjo, que está em Lucas capítulo 1, versículo 38. Chico pede paz quando seus atos falam, como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como está em Mateus capítulo 16, versículo 16. Chico pede paz sabendo o que o Senhor quer que ele faça. Atos capítulo 9, versículo 6. Venha a nós, gentios, idólatras e distanciados do Cristo, trazer-nos, através de sua abençoada psicografia, a verdade daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E como o próprio Cristo nos prometeu, não vos deixarei órfãos, que está em João 14, 18, Chico vem representar da forma mais pura aquele consolador no século XX e início do século XXI, ou seja, de 1910 a 2002. Declara Jesus, tenho compaixão da multidão. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 36. E começa a ensinar, porque são como ovelhas sem pastor. Chico nos consola, pacificando os nossos corações com as energias compassivas do seu coração. Chico pede paz ao oferecer-nos a paz do seu fazer, a paz do seu ser, incondicionalmente, a paz do amigo que nos deu a conhecer as coisas que recebeu do Pai, que é manso e humilde de coração, que ora por nós e que permanece conosco. Silenciosos, voltamos nosso olhar para esse pássaro resplandecente que, em voo vertical em direção aos céus, nos oferece a tela de infinita beleza do ser que soube desenvolver com equilíbrio perfeito as duas asas da evolução, a do amor e a da sabedoria. Então, meus irmãos, que Chico Xavier receba essa humilde e pobre homenagem, a nossa gratidão, e também queremos lembrar no dia de hoje Dona Ruth Maria Chaves Martins, que também fazia e faz aniversário de nascimento, embora não esteja encarnada mais aqui conosco, mas que também foi uma grande, uma conhecedora da doutrina, uma mulher exemplar, mãe, professora, amiga, cristã, espírita e pregadora, divulgadora da doutrina, do Evangelho de Jesus. Então, que nós saibamos valorizar todos eles, em especial nesse dia de hoje, Dona Ruth Maria Chaves Martins, Chico Xavier, e que nós sigamos os passos deles, porque eles seguiram os passos de Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje e que nós tenhamos paz, ânimo, coragem e esse alvo certo para nós crescermos, evoluirmos e caminharmos algo semelhante ou querendo ser semelhante
desses grandes missionários como Chico Xavier e Dona Ruth Maria Chaves Martins. Então, muito obrigado mais uma vez por todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana e que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.